momentos em que nós lidamos com mentiras, fica muito mais difícil estabelecer qualquer tipo de debate, né? A discordância, ela vai ser saudável, ela é importante até nesses momentos tão delicados em que a gente está vendo uma luta por sobrevivência, de certa forma, e a gente precisa tomar, como sociedade, tomar decisões muito rápidas, muito urgentes, principalmente como poder público. E a ação da opinião pública, a pressão, ela continua acontecendo, né? Mesmo nesse processo. Acho que o que é importante é a gente entender que, a partir do que nós vamos estabelecer esse debate. Somos pró, somos contra determinadas políticas públicas, determinadas ações de determinadas empresas, mas é a partir do quê? Eu estou me baseando em fatos, em números concretos, ou isso é distorcido? Em ciência, em especialistas, com base em quê? Porque aí faz parte do jogo a gente discordar, a gente não ter a mesma opinião sobre o futuro, mas com base em quê nós estamos tomando essas opiniões? Acho que isso tem sido talvez mais alarmante até do que as informações falsas que são propositais e escrachadas. Que nesse momento pessoas com instrução, pessoas muito sensatas, têm se nutrido de dados distorcidos apenas para conseguir amparar aquilo que alivia, acalma e satisfaz os seus interesses, né, Dani? Acho que tem outro ponto importante aí que você tocou, e a gente gosta muito de uma frase lá no Educamídia, que é de um ex-parlamentar, um ex-congressista norte-americano, que é: você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Então, a gente precisa basear a nossa opinião, enfim, ainda mais um momento como esse, enfim, a gente tem que partir desse chão comum aí que você está colocando, né? É um fato científico, é um estudo comprovado, é numa revista científica de renome, parte de experiências que outros países já tiveram com o mesmo caso, né? E assim, obviamente que a partir de aí, depois disso, o debate é muito saudável. Eu tenho uma colega que nós temos posicionamentos políticos bem divergentes, ela é médica, mas a gente tem dialogado tanto e pensado um pouco que às vezes a resposta não está nem no 8 nem no 80, também está ali no meio do caminho, talvez a solução não seja nem um lado nem o outro. E outro dia ela me falou alguma coisa que eu fiquei pensando muito, mas enquanto a gente ficar brigando pelos extremos, a gente talvez não encontre a melhor solução, a solução viável que está ali no meio do caminho, porque nenhuma das pontas quer abrir mão da sua opinião. Então, vamos estar mais aberto a consumir a pluralidade, mas óbvio você tem razão, partindo do que é fato, do que é científico, né? Sem criar coisas da nossa cabeça. Tem várias coisas passando aqui, ó, mas passam tão rapidamente, gente. Eu vou até pedir, se vocês quiserem repetir, que vê que não foi contemplada o seu comentário, a sua pergunta, acho que pode, né, Esté? Porque é muito rapidinho. Claro, eu estou conseguindo acompanhar aqui enquanto você fala. Vou acabar respondendo uma questão e você pode complementar. Da outra Mariana, ela está nos perguntando o que a gente pensa sobre o uso de memes nesse momento. Na minha perspectiva pessoal, de novo, né, depende partindo do que a gente tem a construção desses materiais. E eu acho que eles podem nos ajudar muito e serem saudáveis, né, em determinar. Porque a gente sabe que existe aí muita gente que não vai fazer essas buscas que nós estamos falando, que talvez não tenha nem instrução, nem acesso, nem motivação, enfim, uma série de contextos que limitam essa pessoa a buscar um artigo científico, a buscar uma leitura internacional, imagina, e até do jornalismo profissional. Mas essa pessoa pode ter um pacote de dados que, de repente, ela consome só o WhatsApp. Se ela recebe um meme ali falando lave bem as mãos, né? Se você pode, não saia de casa, dando instruções básicas de prevenção, trazendo, de repente, um número interessante, esse meme, ele pode contribuir muito nesse momento. Agora, se é um meme que agrava a nossa situação, distorcendo dados, com certeza ele não vai ser saudável. E Dani pode complementar. Eu só ia falar que eu acho que o meme tem uma grande função, o poder de síntese, de resumir do meme é incrível. Você pega, às vezes, uma situação super complexa e você, numa tela ali, né, num slidezinho, numa foto, numa imagem, você resume aquilo. Eu acho muito válido, desde que a gente tenha responsabilidade ao produzir e a gente também tenha a leitura crítica ao consumir e enfim, entenda a delicadeza desse momento, né? Assim,
Assim como seria contar uma piada, né? Tem um limite para isso, né? Do respeito com o outro e tudo mais. Mas acho que pelo poder de síntese, o meme pode contribuir bastante, sim. E bastante ilustrativo também, né? A outra Mari está nos falando assim: muita gente tem falado em fake news do bem, algo que ajudaria a estimular um comportamento mais seguro. Por que isso não é saudável? Aí até dá para fazer uma brincadeira, né? Tudo que a gente queria nesse momento é que tudo isso fosse verdade, seria ótimo. Não tem por que a gente. Não é um posicionamento aqui querer que isso seja mentira. Mas o fato é que não é verdade, não está ajudando. Acreditar que já tem o remédio não ajuda. Não ajuda. Só o comentário da Amanda dizendo que quando ela não entende um meme, ela vai atrás para buscar o que significa, né? Sempre que a gente puder, é o melhor caminho mesmo. Obrigada, Amanda, pelo comentário. Fake news do bem, né? Gente, se é mentira, se é falso, né? Por melhor que seja a intenção. Eu preciso aqui confessar para vocês que eu fiquei muito tentada a usar aquela suposta fake news do bem para convencer os idosos a ficarem em casa com o meu pai, uma pessoa muito teimosa. E aí eu vejo circulou aquela informação que tentava imitar um papel oficial de governo, dizendo que a aposentadoria dos idosos que fossem encontrados perambulando pela rua seria confiscada, teria multa. Fiquei ali me segurando, eu falei, não posso, gente, né? Porque é mentira. Num outro momento que eu tiver que falar alguma coisa para o meu pai, eu perco a credibilidade porque eu me usei de uma inverdade para convencê-la a fazer alguma coisa. Talvez nesse caso fosse melhor eu apelar para um meme engraçadinho, mas que não tenha mentira, né? Teve meme circulando também, aproveita para se vingar do seu pai, agora tem que ficar em casa. Né, fazer uma brincadeira da inversão de papéis, aquilo que teu pai falou quando você era jovem, agora você fala para ele, exatamente, a mãe. E aí explica para eles se é mentira, se é falso, gente, é falso. Até porque quem é que vai ficar aqui taxando qual é a fronteira entre a fake news supostamente do bem e quando é que você passa essa fronteira para ser alguma coisa que prejudica alguém? E até melhor não, né? Bem e o que não é bem num contexto de polarização pode ser questionado. Exatamente. O que é do bem para mim pode não ser do bem para você. Então, desinformação a gente não quer, né? Eu quero fazer uma pergunta sobre que eu não sei se você tem resposta, Dani, porque é difícil, viu? Essa é para mim pessoal mesmo. Quando a gente fala aí de educação midiática, eu acho que muita gente que está assistindo a gente aqui já é bem consciente do seu papel de não compartilhar aquilo, de fazer a checagem, enfim, de pensar duas vezes, embora todos nós estejamos sujeitos em algum momento a cair nesse tipo de cilada. Mas acho que o grande desafio para todos nós que já estamos conscientes é sermos agentes da educação midiática, né? Então, sermos evangelistas do evangelho da verdade. Como que a gente faz com que pessoas que ainda não se deram conta disso comecem a perceber a gravidade? Talvez pessoas com menor escolaridade, que têm uma dificuldade maior. Por que eu estou falando isso, tomando todo o cuidado para não ser, de repente, preconceituosa com essas pessoas? Mas eu tenho pessoas na minha família, para quem sabe da minha atuação, sabe que eu sou jornalista, sabe que eu já fiz projetos nessa área. Eu envio conteúdo para essas pessoas sobre fake news, a importância de não cair nelas, e imediatamente a resposta a isso é citando uma fake news, né? Então, essa semana eu enviei para minha avó uma entrevista que eu dei sobre fake news em tempos de pandemia, e a resposta dela foi: estou aliviada, porque agora o nosso presidente, junto ao exército, já descobriu a cura e vai ficar tudo bem. E aquilo me espantou muito, porque a resposta imediata a algo que eu estava tentando informar, tentando colaborar, foi essa, ou seja, ela não consegue realmente fazer essa leitura crítica. Ela realmente está absorvendo de forma integral. Como que a gente colabora para essas pessoas mudarem de postura? Eu acho que não tem uma única solução, uma bala de prata. Realmente é um trabalho de formiguinha que demanda várias ações, né? Estou aqui também refletindo em voz alta com você, né? Também não tem uma resposta assim que vá solucionar tudo. Mas acho que a gente tem que ir tentando falar com esses públicos e talvez adequando a nossa linguagem, a maneira como a gente chega até eles, né? Talvez a estratégia com a sua avó, eu penso com os meus pais, que já têm mais idade, com as minhas tias,
seja algum exemplo mais inofensivo, assim, contar para elas alguns outros momentos da história em que isso aconteceu, tentar ilustrar, assim como falar com o público jovem também demanda um outro tipo de linguagem para a gente, né? Mas realmente eu acho que assim, a gente não pode cansar, a gente não pode desistir. Chegou uma mensagem ali, eu participo de grupos de WhatsApp de mães, enfim, tenho filhas pequenas em idade escolar, e ali também, e eu acho que não tem, às vezes não tem nem relação com o grau de escolaridade da pessoa, tá tão disseminado, e eu entendo que é difícil mesmo checar tanta informação. É um trabalho que às vezes fala, ai meu Deus, eu vou desistir, porque eu acabei de falar que isso não fazia sentido, que é mentiroso, vem alguém e manda alguma coisa parecida na sequência, mas acho que a gente tem que perseverar. E acho que você tem razão, é um baita de um desafio a gente encontrar a linguagem adequada para falar com os diversos públicos. Mas acho também que a gente tem que pensar que no limite, não conseguiu checar, não entendeu, não está seguro que aquilo é verdadeiro ou não, não compartilha. Né? Acho que às vezes a gente tem essa sensação também de batata quente, sabe? Ai, não posso morrer com essa informação na minha mão, eu tenho que passar adiante, meu Deus. Se estiver colocando em risco, né, medicamentos XPTO, que agora está com um lote que envenena crianças, não sei das quantas, né? Ai, olha, desculpa, eu não chequei, mas ó, na dúvida, estou compartilhando. Uhum. Não, vamos esperar um pouco, não precisa, não ter, a batata quente não vai explodir na sua mão. Às vezes é pior você passar adiante jogando a responsabilidade para o outro de fazer essa checagem do que você às vezes segurar. E quando tiver um momento, pergunta para alguém, né? Se é uma pessoa de mais idade, às vezes com menos acesso, pede para o neto, para a filha, para uma sobrinha, olha, eu recebi um negócio aqui, eu estou assim preocupada. E se for verdade, como é que a gente faz para procurar? Às vezes uma busca rápida na internet, jogando 2 ou 3 palavras-chave, já chegam ali no desmonte daquela desinformação. É falso que o remédio tal esteja envenenado. Então, acho que assim, se a gente conseguir colocar na nossa cabeça de que na dúvida a gente não passa adiante, a gente já está resolvendo assim, um pedaço razoável desse grande problemão que é a desinformação. E é interessante que quando pessoas que têm influência ou que têm determinado respeito no seu convívio social compartilham uma informação falsa, a motivação para que outros pensem que aquilo é verdade aumenta. Então, hoje mesmo eu vi essa situação, né? Era entre aspas, muito entre aspas, a tentativa de fazer a fake news do bem, porque era para a pessoa se cadastrar no site do governo para receber o benefício nesse momento. E não era o site do governo. Mas quem colocou isso num grupo de doações. Então, todo mundo já imaginou ali que essa pessoa está bem intencionada e foi passando adiante. Eu vi em vários grupos. Então, é bem isso que você falou. Segura um pouquinho essa ansiedade ou checa ou pede para alguém checar. E, Dani, o João tem um comentário aqui, acho que é algo que você tocou também. Outro desafio é a campanha contra a informação produzida pela mídia ou jornalistas. Existe a tentativa de descredenciar as pontes que a população pode checar os fatos e aplicar suas próprias versões. Muito perigoso isso, hein? Eu falo como jornalista também, eu nem contei isso logo no início, mas eu sou jornalista de formação e trabalhei 20 anos em redações como repórter e como editora. Como eu já comentei aqui, o jornalismo, assim como todas as outras profissões, não está livre de errar. Mas há um cuidado, eu acho que é importante que as pessoas conheçam como é que o jornalismo é feito, até para que as críticas também sejam mais assertivas. Porque a gente tem o direito de criticar, de falar que de repente tal reportagem poderia ter sido melhor, ou que aquele jornalista ouviu um lado, mas poderia ter ouvido outros pontos de vista. Não há problema em criticar esta ou aquela reportagem, ou uma certa cobertura. A maneira como o jornal tal está acompanhando tal assunto poderia ser melhor. O grande problema está em demonizar o jornalismo enquanto instituição. Porque sem ele, a gente fica no pior dos mundos. Porque pode ter um probleminha aqui, outro ali, e a gente precisa cobrar que seja melhor, que ele seja corrigido, claro. Mas, de maneira geral, o jornalismo está fazendo um papel que a gente não teria condições de fazer por conta própria, né? A gente não tem condições de estar acompanhando todas as informações que estão saindo, fazendo a checagem dessa informação, confrontando com outros dados que já foram divulgados, né?
Então, eu acho que uma boa sugestão que eu deixo, que eu ouso aqui deixar, é que as pessoas procurem entender como é que o jornalismo funciona. Existe um método, né, um processo, um caminho que a informação percorre, desde aquela informação bruta que chega para o jornal, para a revista, para o site, que pode ser uma denúncia. Enfim, tem várias maneiras da notícia nascer. O caminho todo que ela percorre, de entrevista, de checagem, de busca de documentos, de ouvir mais gente, de ouvir posições que são contraditórias, tudo até ela chegar a ser efetivamente publicada no rádio, na TV, na imprensa escrita, enfim. Eu acho que é bacana se a gente conseguir se conhecer minimamente, e não é que todo mundo precisa ser jornalista, né? Mas quando eu era nova, a gente tinha poucas opções, né? Eu consumia... Dani. Quando eu era mais nova, que eu comecei a ler jornal assim muito nova, muito cedo, uma coisa, brincadeira, mas enfim, quando eu comecei a acompanhar notícias, assim, eu tinha poucas opções, né? Era meia dúzia de jornais, 2 ou 3 canais de televisão com notícias, e tinha que ser naquele horário, né? Não tinha como reprisar. Então, eu gostando ou não gostando, era aquilo que tinha. Hoje, com tanta opção, eu acho que é importante que a gente conheça minimamente o que faz o jornalismo ser diferente do WhatsApp da família. Então, assim, a gente tentar entender um pouquinho isso, eu acho que pode ajudar a recuperar a credibilidade no jornalismo enquanto instituição. Isso retoma o que você falou lá no início, da gente conseguir diferenciar quem são os produtores e os consumidores, um ambiente que todo mundo é consumidor e produtor, mas saber quem tem autoridade para falar sobre determinados assuntos. E acho que no século XX isso estava mais claro em relação ao jornalismo, né? Era uma fala um pouco unilateral, de autoridade, e que os cidadãos ouviam, absorviam e reconheciam ali um instrumento de credibilidade. E aí, de repente, a gente tem um lado muito benéfico dessa participação pública, da deliberação online, mas todo mundo se torna produtor e esse critério, esse método que você mencionou, ele foi deixado de lado. E se a gente olha para a história do jornalismo, ele nasce ali muito esse método, né? Na verdade, não o jornalismo em si, mas esse jornalismo profissional e também de raiz americana, muito perto do positivismo, que é a origem do método científico. Então, por isso que a gente também tem esse apreço pela ciência, porque os dados não surgem do nada, né? Eles têm toda uma busca, uma comprovação. E o jornalismo ele se baseia nisso de uma forma muito mais simplificada, mas também para garantir, né, para certificar que o que está sendo publicado ali tem respaldo na realidade e que, além disso, o mais importante que você falou é que eu tenho fonte, eu tenho autor, eu tenho quem responsabilizar caso alguma coisa seja distorcida, seja equivocada e prejudique alguém. Acho que essa é a grande diferença. No universo que a gente não sabe quem publicou, quem criou aquilo ali, fica muito mais difícil fazer isso. E tem mais pergunta aqui, Dani? Tem uma bem interessante aí da questão da confiabilidade de outras fontes que não são veículos de comunicação. Por exemplo, os divulgadores científicos com seus blogs e canais. Super interessante. Muito interessante. E acho que você tocou um pouquinho nisso. Que bacana que muitas pessoas podem ter voz hoje em dia, né? Elas não têm que comprar um jornal ou ser donas de uma rádio. Mas precisa de muita responsabilidade. Aumentou também a nossa responsabilidade, porque hoje nós somos os curadores da nossa própria experiência, né? A gente é responsável por fazer o próprio filtro do que a gente está consumindo, ninguém faz isso pela gente. Agora, com o coronavírus, eu passei a acompanhar, seguir em redes sociais vários pesquisadores e cientistas que eu também nunca tinha ouvido falar, e que tinham até infográficos, memes super interessantes para resumir e explicar assuntos complexos como o do achatamento da curva de contaminação do coronavírus e tal. A gente tem que dar uma pesquisada, tem que olhar, né? Olhar, por exemplo, uma pessoa da área de ciências que tem uma conta bacana numa rede social. Pesquisa, quem é essa pessoa? O que ela já publicou? É um pouco de trabalho, sim, mas, gente, é o que a gente tem que fazer quando tem tanta oferta de coisa. Que bacana que tem tanta oferta. Mas nada vem com um carimbinho, né? Credibilidade, sem credibilidade. A gente tem que fazer o mínimo de trabalho para confirmar isso. O que eu fiz no meu caso? Eu saí fazendo, usando os buscadores na internet, pesquisando quem são essas pessoas,
E aí descobri uma cientista, por exemplo, na Nova Zelândia, muito interessante. Ah, ela já fez vários trabalhos, ela é citada em outros blogs, muita gente fala, se remete a ela. Ah, em outro problema de saúde mundial, ela teve uma atuação muito elogiada por vários outros pesquisadores. É uma mini investigação que a gente tem que fazer, mas tem muito canal, tem muita coisa bacana aí, fora do jornalismo profissional, que complementa esse nosso prato colorido aí, né? O verdinho, né? Senão fica que nem só eu, querendo comer só carboidrato, aí não dá certo, né? E a gente percebe até esse movimento cíclico, né? Quando essas autoridades, nesses determinados assuntos, assumem determinada relevância nas redes sociais, nesses canais não oficiais, que não são da imprensa tradicional, a própria imprensa passa a buscá-las como fonte de referência, né? Acho que um grande vídeo aí de um epidemiologista que acabou se espalhando nesse momento, que é do Átila, hoje ele é entrevistado do Roda Viva. Então, que é um programa tradicional, então mostra esse movimento. Eu tive a mesma experiência que você, de começar a receber vários vídeos aí de profissionais da área de saúde, enfim, se posicionando de maneira até antagônica sobre o assunto. E eu fiz isso, eu fui olhar pelo menos o currículo, queria saber qual era a formação, se tinha algum tipo de certificação para falar daquilo. E aí eu vi tudo, retive algumas coisas de cada um, tentei dosar, né? Mas é diferente da gente simplesmente se fechar para outras visões ou achar que só aquela perspectiva é possível, é cabível e deixar, de repente, de consumir o jornalismo tradicional. Eu gostei também do comentário aqui do Eugênio, ele fala que fica muito frustrado, né, com as pessoas que continuam compartilhando fake news. E que ele está colocando em prática alguns princípios legais de comunicação não violenta para conversar e reeducar essas pessoas. Parabéns, Eugênio. Eu acho muito legal isso. Na minha perspectiva também, a gente não pode excluir sumariamente as pessoas da nossa vida, senão a gente vai cada vez mais se fechar em bolhas, né, Dani? Eugênio, conta pra gente depois, porque é muito bacana isso. A gente tem sempre que, né, rebolar um pouco para não ser a chata do grupo do WhatsApp, que fica só falando, é falso, mentira, é falso, é mentira. Né? De repente fazer uma brincadeira ali, colocar uma figurinha, mas da onde veio isso, né? É muito bacana, eu fiquei curiosa para saber aí o que o Eugênio também tem de dica para contar para gente. Legal. Dani, eu programei aqui para o final da nossa conversa, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, mas eu queria que a gente desse dicas aí de boas práticas para o pessoal. Bons projetos que comprovam, de repente, determinadas notícias, que checam e pode ser canais para facilitar a vida do pessoal. E eu quero começar indicando o próprio site do Ministério da Saúde, que criou uma página específica para a checagem de fake news nesse momento de pandemia. Né? É saude.gov.br/fake news. Eles atualizam todos os dias lá o que foi áudio que não foi enviado pelo ministro, entre outros assuntos relacionados especificamente a esse momento de combate ao coronavírus. Tem as agências que fazem checagem de informação, que é um ramo do jornalismo até, né? O fact-checking. A gente tem aí lupa, os fatos, enfim, mas se a gente colocar também, às vezes a pessoa fala, mas eu vou ter que saber quem é. Se às vezes você jogar na internet, jogar no buscador, né, no Google ali, as palavras, algumas palavras-chave daquilo que você recebeu, junto com a palavra fake ou falso, é bem provável que ele já te devolva algum resultado dessas checagens. A gente, como você citou, tem os órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, a Lupa, ó, o pessoal está me ajudando aqui. Lupa, o Endrico, boatos.org, comprova. Os veículos de comunicação também, os grandes jornais também têm áreas dedicadas à checagem de informação e muitos deles estão com áreas específicas para checagem do coronavírus. Bacana lembrar também que muitos dos grandes jornais do país abriram conteúdo sobre o coronavírus. Não precisa ser assinante, você não vai bater lá no paywall, não vai tentar clicar e vai dar lá aquela mensagem que precisa assinar. Eles fizeram isso num esforço conjunto para que todo mundo tenha acesso à informação de melhor qualidade nesse momento tão crítico. E então, na dúvida, gente, respira um pouquinho, segura a emoção e vamos tentar confirmar de alguma maneira antes de sair compartilhando.
Legal, Dani. Eu também quero deixar uma dica aqui que talvez não seja útil para quem está nos ouvindo, de repente, mas você pode indicar para alguém que você conhece que vive essa situação. As pessoas que têm algum tipo de deficiência visual acabam tendo muito mais dificuldade nesse processo, né? Porque a maior parte dos portais ainda não está acessível. E teve um projeto muito legal aqui em Curitiba chamado Guia para Todos Verem. Eles fizeram um específico nessa pandemia um portal que reúne fontes confiáveis e já vem de forma acessível para que as pessoas com algum grau de deficiência visual ou pessoas cegas ou que têm baixa visão consigam acessar conteúdos confiáveis. E também dá algumas dicas para as pessoas de conteúdos acessíveis para assistir durante a quarentena, não só para se informar, mas para se entreter também. Muito bacana a iniciativa e acho que fica como uma reflexão para a gente também. Vamos tentar pensar em outras maneiras de tornar a educação midiática, né? Esse olhar reflexivo, enfim, o pensamento crítico, de a gente conseguir levar para as mais diversas pessoas, né? Que tem ali algumas limitações em alguns casos para ler ou para ouvir, enfim, como é que a gente alcança todo mundo? Baita iniciativa. Tá certo. Eu vou tomar liberdade de deixar aqui os nossos canais abertos, eu tenho certeza que o pessoal do Educamídia também, para quem tiver dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, ou às vezes buscar algum tipo de ajuda para checagem de informações, a gente está aqui disponível para ajudar vocês também. Isso, a gente tem o site do Educamídia, que é o educamídia.org.br, estamos nas redes, tem e-mail meu e das outras pessoas que fazem o Educamídia lá, então, por favor, fiquem super à vontade para nos procurar também. É um prazer poder, de alguma maneira, contribuir para tornar esse cenário um pouco menos caótico. E nós, no nosso site depropósitocomunica.com, além de fazer esse esforço aí para levar a educação midiática, a gente promove good news, ou seja, mostramos bons exemplos de empresas, órgãos de iniciativas sociais, ambientais, terceiro setor, que estão fazendo alguma coisa para se mobilizar e para contribuir nesse momento para minimizar os danos que a gente vai ter. Então, se você quiser conhecer algumas dessas histórias, se inspirar um pouco, dar um alívio aí em notícias tão tristes que a gente está tendo, dá uma olhadinha lá no nosso site. É isso, Dani. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou e vamos juntos que a gente vai sair da epidemia e também vai vencer a infodemia. Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, obrigada.